Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Folha. O nosso bate-papo de hoje é com a secretária de Fazenda de Rondonópolis, Rani Burro. Hoje ela conta pra gente um pouco dos desafios dessa pasta. Ela carrega uma trajetória marcada de resultados expressivos no ambiente financeiro. E hoje ela conta um pouco mais pra gente como tudo isso funciona. Seja muito bem-vinda, Rani, ao nosso espaço. Obrigada pelo convite, né, para a gente estar falando um pouco aí dos desafios, né, assumidos aí de Rondonópolis. Muito obrigada. Rani, para a gente começar, conta um pouco sobre sua trajetória até chegar aqui. A gente sabe que você tem uma longa trajetória aí, né, na área da construção civil, na educação. Como que essa bagagem toda te ajuda hoje à frente da Secretaria de Fazenda? Eu comecei, né, a trabalhar com uns 16 anos de idade, foi minha primeira formação no magistério, e aí eu trabalhei na APAE, depois fui para uma empresa de terraplenagem, aí construção civil, e aí eu comecei como recepcionista. Enquanto recepcionista, ali me incomodava muito vários momentos ali dentro da empresa, eu sempre muito proativa, e aí o dono da empresa me chamou para ser tesoureira Olha, no início. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Só que foi muito bom, porque ali abriu mesmo uma vertente, me despertou para o curso de ciências contábeis, e aí começou a minha jornada na área de finanças. Então, trabalhei na terraplenagem, construção civil. Depois, a minha maior trajetória foi na área de educação. Eu era diretora de faculdade, né, de um grande grupo lá em Minas Gerais. E aí, a gente era focado muito em resultado, em encantar o cliente, em ouvir o cliente. Então, quando eu saí da faculdade e assumi um desafio na cidade de Minas para ser secretária de Fazenda, eu trouxe toda a expertise lá do setor privado para o setor público e tratando o cidadão como cliente. Então, quando a gente percebe o cidadão, né, o servidor público, percebe o cidadão como cliente que realmente é, que através dos impostos ele que paga o nosso salário, estamos lá para servir, exatamente. esse acaba sendo um diferencial, sabe? Então, toda essa minha expertise aí no mundo corporativo, no setor privado, que é focado em resultado, é focado em ver e agir, não deixar o problema virar crise. Então, são vários fundamentos aí, sabe? Que a gente trouxe do setor privado para o setor público. E isso tem dado resultado. E eu vejo, normalmente a gente está acompanhando todo o trabalho, né, que vem sendo feito. Em poucos meses de gestão, né, em poucos meses à frente ali da secretaria, a gente já vê muitos resultados. E realmente essa é uma visão muito ampla de tudo, né? Realmente eu nunca tinha parado para pensar realmente que o cidadão realmente é um cliente, né? Ele paga os seus impostos, ele acaba sendo cliente mesmo da cidade. Então é uma visão maravilhosa. Parabéns, viu, Rani? Realmente a gente vê por que ela está tendo tanto resultado assim. Ela tem bastante visão, viu? E a gente vê também que você acabou fazendo muita inovação, questão da tecnologia, né? Uma delas foi o ITB Online, né? Que a gente viu que você lançou o ITB Online. Conta pra gente um pouco sobre como que aconteceu isso, como que foi essa visão de lançar o ITB Online. Olha, em gestão, eu falo que tem uma vertente, a gente fala que é um tripé. Primeiro, pessoas, processos e tecnologia. Então, esse tripé, ele tem que estar bem alinhado e equilibrado. Então, a gente está trabalhando aqui a questão de pessoas, né? A gente começa agora um programa sobre clima organizacional na fazenda, porque se perdeu muito aí ao longo do tempo, né? Ouvir o servidor, né? Realmente. A expertise do servidor, respeitar o servidor, né? Que ele está lá antes de mim. Então, eu ouço muito quem está antes de mim, sabe? E aí, nessa questão de processos, nós estamos construindo, mapeando processos. O prefeito, ele preza muito por isso, sabe? Por processo, por automação, tanto que um dos programas dele é o governo digital. Então, quando nós chegamos, a gente percebeu tudo muito manual, tudo manual. Então, o contribuinte tem que vir na prefeitura, tudo manual. E isso demanda tempo, demanda pessoa, desgasta, aumenta a margem de erro. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento de todos os serviços que nós prestamos na Receita para o cidadão.
E aí, o maior gargalo hoje da Receita tem sido o ITBI, que existe um movimento muito grande hoje no município de venda de imóveis. Exatamente. E aí tinha casos que levava até 2 meses para tirar o ITBI dele. E eu também sou cidadã, né? Acima Eu de tudo, vejo né? isso, eu vejo como que é importante a questão da celeridade, né? Então aí um dos desafios foi realmente o ITBI online. Então nós criamos na Fazenda um grupo de inteligência fiscal e técnica, que é composto só por servidor efetivo, que são servidores que foram realmente escolhidos a dedo na Secretaria de Fazenda, e para eles eu passei o desafio do ITBI online. Foram vários dias, a gente desenhando o fluxo, estudando para fazer de forma melhorada. E aí nós passamos um desafio também para o sistema de gestão, né, que é a empresa que presta serviço para o município. E aí nós desenvolvemos o ITBI online. Ele ainda, eu considero ele como piloto, ainda tem muita coisa para melhorar. Hoje ele está híbrido, né? Então, quem for na prefeitura consegue fazer online, mas daqui a pouco a ideia é a gente tornar ele 100% online. Tá dando certo, Aninha? Vocês têm visto o resultado? Temos visto o resultado, porque eu falo que a questão de tempo é dinheiro, né? Sim, exatamente. A gente costuma muito falar assim, tem que economizar, e aí gasta o tempo com coisas banais. Então, quando a gente reduz o tempo para atender o cidadão, eu considero isso como um sucesso. E a gente tem reduzido, tem sido mais assertivo, mas a gente tem muito caminho ainda pela frente para poder melhorar. Mas eu acho que já é um grande avanço, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas querem resolver realmente tudo muito prático, pelo celular, pelo computador, sem ter que estar indo, né, em loco, ver essas coisas, porque são coisas muito burocráticas. Então, quando você pega esse tempo para resolver outras coisas que realmente precisam estar no local, é muito prático. Então, isso é muito bom. Falando sobre, assim, os desafios que você encontrou na secretaria quando você assumiu. Realmente não é fácil. É uma secretaria, como a gente está comentando antes da entrevista rolar, gente, é uma secretaria que abrange três grandes responsabilidades. Então, quais os desafios que você encontrou, assim, que mais você viu, assim, cara, vou realmente ter que ver isso aqui com mais cuidado, com mais atenção? Conta pra gente. A Secretaria de Fazenda, ela engloba o planejamento, finanças e receita, né? Eu tenho 2 adjuntos, que é o Gilson, na finanças, e a Dalva, no planejamento. São 2 esteios mesmo para mim, ali hoje na Fazenda, né? São 2 pessoas que trabalham muito em conjunto, né? E tem sido realmente braço direito para mim. Na finanças, eu e o Gilson encontramos um desafio assim, gigante, no sentido de não saber quanto nós tínhamos realmente de recurso. Então, o prefeito ele precisava de tomar a decisão quando nós assumimos, né? E nós não tínhamos relatório, nós não tínhamos informação, nós não sabíamos quanto que tinha de recurso, quanto que tinha que pagar, nós não tínhamos, estávamos no escuro. Desde abril de 2024, o município estava atrasado com as entregas para os órgãos externos. Então, por exemplo, a gente entrega mensalmente o aplique para o Tribunal de Contas, que é a prestação de contas. Ele estava atrasado desde abril do ano passado. Nós tínhamos de atraso 10 meses de conciliação bancária. Pensa bem, o nosso cidadão, se a gente ficar sem conciliar nosso extrato bancário, né, é um caos. Não pode. Agora você pensa um município com uma receita de 2,5 bi, com 10 meses sem conciliação. Então, quer dizer, a gente fala no meio, né, na finanças, que existe o princípio da competência e o princípio do caixa. Então, você tem que estar sempre atento aos dois. A competência, né, que é o fato gerador do evento, e o caixa, né? E só que as gestões estavam trabalhando só com caixa. Então, tinha recurso no caixa, pagava. Não tinha recurso, adiava. E isso é o problema. Então, nós trabalhamos ali com afinco, até tarde da noite, para mais de meia-noite com a equipe, para colocar isso em dia, colocar a conciliação em dia, né, bancária. E foi um trabalho árduo. Hoje, nós estamos 100%
100% em dia com o Tribunal de Contas, com o SICONF, com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, assim, isso foi um grande desafio. Quando a gente vai lá para o planejamento, o planejamento estava sucateado. Eram poucas pessoas atuando numa pasta tão importante que demanda tudo para a prefeitura, né? Então, ali nós atuamos junto com os efetivos que já estavam, nomeamos a Dalva, que era uma pessoa de muita experiência, trouxemos o Rafael como superintendente para nos dar o suporte mesmo. Quando a gente vai para a Receita, aí o problema O maior que é possível. quadruplicou e aí foi assim, terrível, porque nós encontramos na Receita problema de crime fiscal mesmo, né? Tanto que nós tivemos que acionar a polícia. Então a gente tem um inquérito correndo, onde houve de desvio mais de 60 milhões, com facilitações aí para empresas, para pessoas. Então, isso está correndo, né? O inquérito está sendo apurado, verificado, mas foi terrível. E, por outro lado, o sistema também. Um sistema, assim, que a gente até hoje está com muita dificuldade, sabe? O município é muito grande. Então, a movimentação é muito grande, né? As entregas públicas são gigantes. E aí, isso, no momento lá atrás, quando foi feita a licitação de contratação de um sistema de gestão, isso foi meio que desconsiderado. Então, mas a gente está trabalhando com o que a gente tem, né? Eu sou muito dessa vertente, sabe? Se eu tenho que fazer um determinado serviço, eu sou muito focada em resultado. Eu me cobro o tempo todo. Eu falo assim que eu não preciso nem do prefeito me cobrar, porque eu me cobro o tempo todo. Isso é bom, né? E ao mesmo tempo não, né? Eu tenho as metas, eu traço as metas para mim mesmo, e ali eu vou ticando ao longo aí do meu trabalho, para poder entregar para a cidade, sabe? O meu foco tem sido muito na questão de Rondonópolis, porque eu passei já por muitas cidades na minha carreira, morei em algumas cidades, trabalhei em muitas cidades em Minas Gerais, e aí a gente vê o potencial de Rondonópolis. O potencial de Rondonópolis, eu falo que Rondonópolis é um boi bravo preso. Então, quando o boi tá ali, né? A gente vê que ele tá naquela. Ele não tá pulando, né? Mas ele, você vê, tá se tremendo, né? Quer sair, né? Isso, na hora que você solta, ele já sai pulando, né? Então, eu vejo muito Rondonópolis assim, sabe? É preciso muito esse investimento, esse olhar, né? De trazer outros players mesmo para dentro da cidade. Esse cuidado, que é o que o prefeito mesmo ele tem focado nisso, né? Eu acho que essa visão que você tem de outras cidades também ajuda muito, né? Ajuda muito, porque quando eu estava no outro município, a gente buscou muitas expertises em várias cidades de ponta no Tem que ver o que Brasil. está funcionando. Isso, nós visitamos na época Campinas, visitamos Florianópolis, visitamos um município de Extrema, em Minas Gerais, que é um município que cresceu muito, que fez um trabalho muito grande. Tem uma prima que mora lá. Incrível. Incrível, Extrema deu um salto, mesmo Nova Lima, que fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte, com muita expertise fiscal para atrair empresas, sabe? Então, assim, nós buscamos fizemos um compilado mesmo, dos melhores, até mesmo Nova York. Então, por exemplo, Ambulante Legal agora, né? Que a gente vai soltar. O Ambulante Legal, nós fizemos um compilado de Curitiba com Nova York mesmo. Fizemos aí uma junção desses dois modelos e vamos aplicar aqui. Então, lógico, que é regionalizado, sempre customizado para a cidade. Isso. Né? Não adianta eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de uma outra cidade. Às vezes funciona lá e não funciona aqui. Tem que adaptar. Isso, tem que adaptar a realidade da região, ao cidadão de Rondonópolis, né? Então, por exemplo, o churrasquinho.
Rondonópolis gosta do churrasquinho. Então a gente tem que ter um olhar no churrasquinho, que é o patrimônio imaterial da cidade. Exatamente. Né? Então a gente tem que fomentar o churrasquinho. Sabe? Exatamente. Então é esse olhar que a gente está tendo. Esse cuidado, né? E exatamente. Eu, quando cheguei em Rondonópolis, eu achei incrível as pessoas comendo churrasquinho às 7 horas da manhã, gente. Eu falei assim, meu Deus, tá certo isso? Mas realmente é coisa da cidade. Você não vai ver em outro lugar. Você é muito da cidade de Rondonópolis. E ter esse cuidado, desse olhar que vocês têm, o prefeito tem, você está tendo, é muito importante para os ambulantes, né, para a sociedade, para a população que gosta disso, que participa disso, que está ali todo, sai do trabalho, vai lá, come um churrasquinho, os ambulantes serem legalizados bonitinho. É importante demais, gente. Em questão da tecnologia, né, que você também tem uma experiência muito boa nisso, alguns processos tecnológicos, alguns que você mesmo falou, o prefeito ele realmente quer digitalizar meio que todos os programas da cidade, ele tem feito isso, a gente está observando, a gente tem visto que está dando certo. Tem alguns aí que você quer adiantar para a gente, como algum projeto que está em andamento, que pode ser adiantado, é claro, né? Sim, claro. Então, ó, a gente quer implementar a fazenda, eu falo que ela é figital, é física com digital. Por quê? Física, porque a gente tem as pessoas que querem continuar vindo na prefeitura. Sim. Querem um olho no olho, né? Elas querem, elas precisam disso e a gente tem que respeitar isso. Exatamente. Né? Eu tenho uma irmã que é contadora e ela gosta de ir no banco pagar as contas dela. Enquanto eu não passo nem nem fiz nada. Não, eu faço tudo no celular. Eu também. E tudo agendado. Né? Então, assim, mas a gente tem que respeitar o perfil Exato. de cada pessoa. E eu sou muito ligada a isso, sabe? A respeitar o perfil, a pessoa em si. Então, a gente vai manter lá o físico, mas o digital fortalecido. Porque é um programa de governo do prefeito, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar nessa vertente, sempre com o que o prefeito nos traçou. Então, agora, por exemplo, a gente está trabalhando firmemente no alvará eletrônico. Na semana passada, nós tivemos o pessoal da Juscemat, inclusive o presidente da Juscemat, ele veio aqui conversar conosco numa reunião, onde a gente vai integrar tudo através da rede SIM. A gente vai fazer tudo de forma automatizada. Então, o processo que tem que ter autorização da Vigilância Sanitária, da SEMA, tudo isso vai tramitar de forma automatizada. Então, tem os 3 riscos lá: o risco 1, o risco 2 e o risco 3. O risco 1, que é baixo risco, ele vai sair quase que automático. O risco 2 também vai sair automático. O risco 3, a gente quer diminuir o tempo de autorização o máximo possível. Porque o risco 3, ele tem que ter a vigilância sanitária indo lá, Isso. a SEMA indo lá. Mas mesmo assim, a gente vai fazer um bem bolado com essas outras secretarias, com a saúde e com o meio ambiente, para a gente diminuir esse tempo, sabe? Para fomentar mesmo a criação de empresas na cidade. Isso tem ajudado muito o contribuinte a ser mais ágil, né? Agilizar, a contribuir realmente. Eu acredito que pessoas que já haviam há muito tempo aí sem contribuir, eu acredito que está tendo resultados. Eu vejo assim, porque a gente tem visto as reportagens, a gente tem visto o trabalho que vocês estão fazendo, tem dado resultado, é verdade mesmo, Rani? Tem dado resultado, eu estou muito feliz. Ontem, inclusive, eu estava vendo os números, né? Então, por exemplo, sábado nós fizemos uma ação do Que Tá Fácil, né? Na praça. Nós fomos para a Praça dos Carneiros. Por quê? Muitas pessoas trabalham, né? De segunda a sexta-feira. E eu tive vários depoimentos nesse sentido. Lá, né? E aí o que acontece? Quando no sábado a gente atende, esse pessoal que trabalha de segunda a sexta e não tem condição, às vezes, de ir na prefeitura. E às vezes até esquece, né? Esquece. Chega no final de semana, quer descansar, acaba esquecendo. Mas aí ele foi lá na Praça dos Carneiros, foi bem atendido, tinha um lanche, tinha um suco, sabe? Então, assim, é esse olhar com o cidadão, de atender aquele que não consegue ir na prefeitura de segunda a sexta, não é só arrecadar. Mostrar a sabe? importância que ele tem para a cidade. Exatamente, não é só arrecadar. Não é. Isso, a arrecadação, ela é resultado, ela é consequência. Mas a gente facilitar mesmo a vida do cidadão. Então, assim, se você me perguntar assim, qual que é a sua vertente? É facilitar a vida do cidadão. E aí isso vai já acabar gerando arrecadação. É mostrar para ele que
O IPTU contribui para ele asfaltar a rua da casa dele. O IPTU, porque é uma receita livre, ela vai somar com outras receitas para construir o hospital que o prefeito vai trazer, a policlínica, melhorar o UBS. O uniforme que é entregue para o filho lá na escola é feito com o IPTU que se paga. Então, assim, a gente quer mostrar muito isso para o cidadão, a importância dele. Ele participa das entregas públicas. O prefeito, ele gerencia, né? Ele faz a gestão. E isso é importante de falar, que quando se tem um bom prefeito fazendo a gestão, o cidadão ele sente na veia mesmo as ideias sendo usado de exatamente forma coerente. E aí gera um ciclo virtuoso. Por quê? Porque o imposto é gerado, o cidadão paga e aí a política pública é entregue. Então a questão do alvará, né, voltando aí na questão do alvará eletrônico, tem que facilitar para a criação de empresas. Esse negócio do alvará eletrônico vai ser muito bom, viu? Vai. Realmente, é uma coisa que a gente, é uma vez no ano. E às vezes você deixa passar, você esquece. E é muito, cara, é demais esse step. E a empresa que quer constituir, né, ser constituída, começar a trabalhar, muitos empresários, eles procuram qual que é o município que está oferecendo mais facilidade, incentivo fiscal, onde vai ter maior retorno. Então as empresas procuram isso. né? Então é isso que o prefeito quer, sabe? E aí quando né, o prefeito me chamou lá atrás para trabalhar, e eu vi muita aderência mesmo na minha filosofia de vida, de trabalho, com a filosofia dele. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Os objetivos, eles estarem sempre alinhados. Eu trabalho muito com isso, com as pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo. O respeito à vida dele, o respeito que ele chegou antes de mim, o servidor efetivo, mesmo comissionado, quem já estava lá, a expertise que ele tem, o know-how que ele tem, agregado ao meu, então a gente não divide, a gente soma, a gente multiplica. Então, eu trabalho muito nessa vertente e o prefeito também, né? Então, assim, eu falo que está sendo um casamento muito bacana. Bateu, né? Ali deu muito certo. Sim. Rani, para a gente finalizar, fala um pouco aí pra gente sobre o Fita Fácil. A gente sabe que foi prorrogado, né? Então, você acaba passando um recado aí para os contribuintes, para a população de Rondonópolis, como participar, quais as vantagens. Já falou bastante vantagem aqui, já explicou pra gente que é importante participar, gente. Então, conta pra gente um pouco mais sobre essa ação aí, que tem feito muito resultado. Tem uma pesquisa no Brasil, eu não sei os dados agora completos, né, de cabeça, mas fala-se que boa parte da renda do cidadão brasileiro é revertida por pagamento de juros e multa. Isso é comprovado. E aí, quando a gente atrasa uma conta, atrasa um imposto, vai gerar juros e multa. E isso tudo é regido por uma legislação. Então, quando a gente vai olhar, muitos cidadãos, eles assustam. Meu Deus, eu estou devendo 1.000, eu vou ter que pagar 5.000. Mas é porque isso está previsto na legislação. Então, ali incorre correção monetária, juros, multa. Isso tudo de acordo com o CTN, que é uma legislação nacional, sabe? E aí nós temos a legislação municipal, que é o Código Tributário Nacional, o CTN. E nós temos o Código Tributário Municipal. Tudo isso rege a forma de cálculo. Então, às vezes, o cidadão ele fala assim, não vou pagar IPTU não. Ele paga a prestação do carro dele, ele paga o shopping no final de semana, ele vou pagar o IPTU não vou pagar o imposto não, e vai deixando. Mas aquilo ali está incorrendo juros e multa, está comendo no prato com ele. Os juros e multa está comendo no prato com ele. Não volta. Então, assim, tem que ter muita atenção em relação a isso. E um programa que a gente tem lá na Fazenda, que é o Pacto Fiscal, ele quer mostrar exatamente isso para o cidadão. Mostrar a importância de estar em dia com os impostos, de pagar os impostos para voltar para ele. E para ele não pagar juros e multa. E quando ele participa desse entorno, a gente tem até um trabalho que vai fazer agora,
de mostrar, por exemplo, o prefeito ele tem a intenção de assaltar o Sagrada Família lá, que não foi assaltado. Falta ainda. O ano que vem. Então, aí nós vamos fazer um trabalho mostrando, olha, X% que você pagou está contribuindo aí para o seu asfalto. Bom, Então, é muito importante. E o que está fácil, o prefeito pediu que nós estudássemos para ajudar o cidadão, né, a regularizar a vida dele. Nós temos aí mais de 30 mil contribuintes com situação devedora no município. muito, né? É muito. E o que está fácil, ele facilita mesmo. Porque nesse juros e multa aí, que come no prato com o cidadão, ele está dando um desconto de 95% para quem pagar à vista. Olha só. E 30% para quem pagar parcelado, pagando até 10 parcelas. Então, hoje, nós tivemos mais de 7 mil contribuintes, né? 7 mil cidadãos, 7 mil clientes que vieram e já fizeram um acordo. Já fecharam um acordo. Então, está sendo muito bom. Então, assim, é para o cidadão ficar atento. Nós temos muitas empresas também devendo o ISS para o município. E é importante o empresário manter seus impostos em dias para ter a certidão negativa dele, porque se tiver que participar de uma licitação, participar de qualquer movimento que precise da certidão negativa, ele está em dia. Ele não tem que ficar passando aperto, ele não tem que ficar ligando para ninguém, me ajuda, me dá um caminho das pedras, e como que eu vou regularizar minha situação? Não, porque ele já está em dia, né? Então, os contadores, avisem aí seus clientes para vir acertar a venda dele quanto ao ISS na prefeitura. Então, nós temos um número muito expressivo aí, atrasado, de ISS, que precisa diminuir. É um valor que hoje dá para construir um hospital, só para você ter ideia. Então, aí a gente quer mesmo mostrar a responsabilidade, né, do empresário nessa entrega, porque se a gente consegue aí reverter essa situação, a gente está com várias frentes para reverter isso, mas a gente também está muito focado na questão da autorregularização, na fiscalização pedagógica. Nós não queremos punir ninguém, tá? Mas nós temos os órgãos externos nas nossas costas, sabe? Que nos cobram do prefeito. E aí, prefeito, o pessoal está devendo e você está fazendo. Então, quer dizer, não é simplesmente cruzar os braços. Não podemos cruzar os braços. Então, a gente quer chamar mesmo a população aí para poder participar desse movimento de transformação que o prefeito Cláudio está trazendo para a cidade de Rondonópolis. E são descontos muito bons, né? E tem até os prêmios também que estão aí para serem. Vai ser agora no final do ano. Vai né? ser agora, né? O prefeito vai entregar no aniversário da cidade, vai entregar um Corolla, né? Um baita carro, Novo, gente. um carro lindo, branco, maravilhoso, e vai entregar 10 motos, né? Então, é interessante todo mundo participar. Nós soltamos a lista das pessoas aptas a participarem do sorteio. Já soltaram a lista? Já está no site da prefeitura. Ou então, se vocês quiserem ver seu nomezinho lá, se tá lá, se vocês estão aptos a concorrer, é só entrar no site da prefeitura, não é mesmo, Rani? Isso. E se você está apto, se você está em dia e seu nome não está lá, é hora de impugnar. É hora de entrar em contato com a prefeitura para a gente regularizar a situação, porque nós temos um prazo aí de impugnação, né, de acertar isso. E depois desse prazo encerrado, aí acabou. Então, fica atento, né? Se seu nome não está lá, vai na prefeitura para regularizar a sua situação, para você concorrer aí a um carro 0 km e 10 motos. É isso mesmo, gente. Ó, fiquem atentos para depois passar o prazo. Eles deram um prazo muito bom. Então, né, não. Perdeu um Corolla, gente. É um carrão, né? Aí chegar 2026 de carro novo, carro zero. É um carro zero, gente, né? Não é toda a prefeitura que tá sorteando um Corolla, não, viu? Não. Muito bom. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? Para você, prefeito, são realmente ações que estão acontecendo, estão realmente movimentando a cidade. A gente tem visto os trabalhos acontecendo, a gente parabeniza, porque é um trabalho muito bonito, né? Para a gente finalizar, Nani,
Conta um pouco pra gente o que incentiva você a fazer esse trabalho tão bem feito que você que você está fazendo, né? E o que o pessoal pode esperar, né, futuramente aí nesses mais 3 anos aí pra frente, né? É, eu assim, eu sou movida a propósito, sabe? Eu tenho algo assim, eu quero deixar minha marca mesmo por onde eu passo. E Deus tem abençoado, a minha vida sempre tem pautada no controle dele, a minha vida está firmada nos propósitos do Senhor mesmo. E eu tenho visto as mãos de Deus mesmo, né? Lá, tudo que fizer nessa vida verei prosperar. Está lá na Bíblia e eu tenho sentido isso mesmo. Por onde eu passo, a minha trajetória tem sido uma trajetória abençoada, não por minha força, mas pela força por aquele que vive em mim, que é Deus. Eu não sou nada, sem Ele eu não faço nada. Então, assim, eu quero realmente contribuir para as entregas aí do prefeito Cláudio na cidade, viabilizar mesmo de todas as formas, valorizar o cidadão, valorizar o servidor, né, que está comigo, que está na fazenda, muito para além de salário, muito para além de salário. Então, o que me move realmente é propósito. E os próximos 3 anos, com certeza, Deus abençoando, vai ser de muito trabalho, muita entrega. Eu sou uma pessoa muito incomodada. Eu quero sempre para mim, sempre tem que entregar mais, sempre tem que fazer mais. É, e isso eu acho que é o que me move, sabe? E a gente vai fazer muitas entregas aí até 2028, se Deus quiser. Amém. E a gente agradece, viu, por todo esse esforço. Quem ganha é só a gente, quem ganha é o município, quem ganha é todo mundo, né? Por esse esforço. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter vindo, tá? Aqui no nosso local, fazer essa entrevista, dar esse bate-papo, né, com a gente. Isso é importante para a população de Rondonópolis, saber quem está à frente, quem está, né, organizando todo esse dinheiro da gente, que a gente está pagando nossos impostos, então a gente está vendo que tá sendo bem organizado, né? Está sendo bem monitorado, isso é muito importante para todos nós. E para vocês verem entrevistas como essas e outras notícias de tudo que acontece na nossa cidade de Rondonópolis e em todo o estado, é só acessar o nosso portal www.folhaestado.com.br. Até a próxima!